Você não vale nada, zombaram do idoso Joaquim na colheita. Todos riram de sua simplicidade. Mas quando o capataz descobriu um segredo sobre quem ele realmente era, a fazenda inteira se ajoelhou pedindo perdão. O sol ainda estava nascendo quando Joaquim desceu da velha Kombi que o trouxe até a porteira da Fazenda Esperança. Aos 68 anos, suas mãos calejadas seguravam uma sacola de pano desbotada com seus poucos pertences. A roupa simples, o chapéu de palha remendado e as botas gastas contavam a história de alguém que conhecia o trabalho pesado desde muito jovem. A fazenda se estendia por quilômetros à sua frente. Plantação de soja verdinha balançando com a brisa matinal, tratores modernos estacionados em fileiras organizadas e uma sede que mais parecia palácio no meio daquela imensidão verde. Era um cenário que deveria inspirar esperança, mas Joaquim sabia que dias difíceis o esperavam. Gente rica raramente tratava bem quem chegava pedindo trabalho com essa idade. "Bom dia", ele cumprimentou o porteiro, tirando o chapéu educadamente. "Vim para a vaga de ajudante na colheita." O rapaz olhou Joaquim de cima a baixo com cara de desdém. "Tem certeza que é aqui? Aqui é fazenda séria, não abrigo." A primeira fisgada de humilhação já chegava antes mesmo dele pisar no local de trabalho. Joaquim engoliu seco e confirmou que era ali mesmo. O porteiro apontou para um galpão no fundo da propriedade, onde outros homens já estavam se reunindo para o início da jornada. Conforme caminhava pela estrada de terra, Joaquim observava cada detalhe daquela fazenda com uma atenção que chamaria a atenção se alguém estivesse prestando atenção nele. Mas ninguém prestava atenção em velhos pobres procurando trabalho. Era exatamente isso que ele contava. O galpão fervilhava de atividade. Cerca de 20 homens, a maioria jovens e fortes, checavam ferramentas e conversavam alto sobre a produtividade do dia anterior. O cheiro de café coado, misturado com óleo diesel dos equipamentos, criava aquela atmosfera típica de início de expediente no campo. "Olha só o que o gato arrastou", zombou Wesley, um rapaz de uns 30 anos que claramente se achava o esperto do grupo. "Chegou o reforço, pessoal!" As gargalhadas explodiram pelo galpão. Joaquim sentiu todas as atenções se voltarem para ele, mas manteve a postura firme. Já tinha passado por situações piores na vida. "Qual é, vô?" continuou Wesley. "Perdeu o caminho do asilo?" Rodrigo, outro funcionário que parecia ser amigo próximo de Wesley, se juntou à zoação. "Alguém liga para a família dele. Deve estar perdido." Felipe, o terceiro integrante do trio de provocadores, olhou Joaquim com desprezo mal disfarçado. "Sério? Que idade o senhor tem? 80? 90 anos?" 68, Joaquim respondeu calmamente, provocando uma nova onda de risos. 68. Wesley quase engasgou de tanto rir. "Cara, meu avô tem essa idade e mal consegue sair da cama." Nesse momento, passos pesados ecoaram pelo galpão. Bruno, o capataz da fazenda, apareceu na porta com cara de poucos amigos. Era um homem grande, de uns 45 anos, com jeito de quem estava acostumado a mandar e ser obedecido sem questionamento. "O que é essa bagunça toda?" ele perguntou com voz grossa. "Ah, Bruno", Wesley apontou para Joaquim. "Chegou um candidato a funcionário aqui." Bruno olhou para Joaquim como se estivesse vendo algo nojento. "Que candidato é esse? O senhor está perdido?" "Vim para a vaga de ajudante na colheita", Joaquim repetiu, mantendo a educação. A gargalhada de Bruno foi tão alta que até os pássaros do telhado voaram assustados. "Ajudante na colheita? O senhor sabe o tipo de trabalho que a gente faz aqui?" "Sei sim. Trabalho com agricultura há 50 anos. 50 anos. Bruno bateu palmas ironicamente. "Pessoal, temos um especialista aqui." Os funcionários riram ainda mais alto. Alguns até batiam palmas, como se estivessem assistindo a um show de comédia. Bruno se aproximou de Joaquim, invadindo seu espaço pessoal de propósito. "Olha aqui, seu..." Ele parou, olhando Joaquim de cima a baixo com nojo. "Qual é seu nome mesmo?" "Joaquim. Joaquim." Bruno repetiu o nome como se fosse uma piada. "Olha aqui, Joaquim. Essa fazenda produz 500 toneladas de soja por safra. A gente trabalha com equipamento de primeira linha, tecnologia de ponta, eficiência máxima." Joaquim assentiu em silêncio, o que irritou Bruno ainda mais.
O senhor entende o que isso significa? Significa que a gente não pode dar bobeira. Não pode contratar qualquer pessoa que aparece aqui achando que vai conseguir emprego por pena. Não estou pedindo pena. Estou oferecendo trabalho. A resposta firme de Joaquim pegou Bruno de surpresa. Por alguns segundos o capataz ficou sem reação. Depois, explodiu em uma raiva que fez o galpão inteiro ficar em silêncio. Trabalho? O senhor acha que tem alguma coisa para oferecer aqui? Bruno subiu o tom de voz a cada palavra. Olha para o senhor. Olha essa roupa. Olha essa idade. Você não vale nada. As palavras ecoaram pelo galpão como um tiro. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar havia ficado mais espesso. Joaquim sentiu cada sílaba daquelas palavras como uma facada, mas sua expressão não mudou. Você não vale nada, Bruno repetiu, dessa vez mais devagar, saboreando cada palavra. Entendeu? Nada. Zero. Você é um peso morto que só vai atrapalhar a produtividade dos homens de verdade. Wesley, Rodrigo e Felipe trocaram olhares desconfortáveis. A humilhação havia passado dos limites, mesmo para os padrões deles. Bruno, Wesley tentou amenizar. Cara, cala a boca, Bruno cortou. Deixa eu explicar direito para o nosso amigo aqui como as coisas funcionam. Ele voltou a encarar Joaquim. Sabe por que eu vou te dar uma chance mesmo você não valendo nada? Porque estamos precisando de alguém para fazer o serviço que ninguém quer fazer. Bruno apontou para o canto mais distante da fazenda. Vê aquele setor ali? Terreno irregular, sol direto o dia inteiro, soja mais difícil de colher. É lá que você vai trabalhar, sozinho. Joaquim olhou na direção indicada. Era realmente o pior lugar da plantação. Um setor que claramente havia sido deixado para trás no planejamento da colheita. E sabe quanto você vai ganhar por dia? Bruno continuou. Metade do que os outros ganham, porque você vai render metade do que um homem de verdade rende. Felipe tentou protestar. Bruno, isso não é... Não é o quê? Bruno se virou para ele com raiva. Justo? Nada nessa vida é justo, menino. Esse velho aí que aprenda. Joaquim permaneceu calado durante toda a humilhação pública. Internamente, uma mistura de tristeza e determinação crescia no seu peito. Essas pessoas não faziam ideia de quem estava na frente deles. Não faziam ideia da história que ele carregava, dos conhecimentos que possuía, ou do motivo real que o havia trazido até ali. Aceito as condições, ele disse simplesmente. A resposta surpreendeu todo mundo, especialmente Bruno. O capataz esperava que Joaquim saísse humilhado, com o rabo entre as pernas. Mas ali estava ele, aceitando trabalhar no pior setor, pelo pior salário, depois da pior humilhação. Aceita? Bruno perguntou desconfiado. Aceito. Quando começo? Bruno olhou ao redor, claramente desconcertado. Agora. Pega uma ferramenta ali e vai para o seu setor. Joaquim caminhou até a bancada de ferramentas. Os outros funcionários se afastaram dele como se ele tivesse alguma coisa contagiosa. A solidão era quase física, palpável no ambiente. Ele pegou uma foice velha e enferrujada, obviamente a pior do lote, e se dirigiu para o setor que Bruno havia indicado. Conforme se afastava do grupo, escutava os sussurros e risadinhas pelas costas. Coitado do velho, alguém murmurou. Não vai durar nem 2 dias, outro previu. Bruno foi pesado demais, Felipe comentou baixinho. Mas Joaquim não se importava com os comentários. Enquanto caminhava sozinho em direção ao seu local de trabalho, observava cada detalhe da plantação com olhos experientes. A organização dos sulcos, o espaçamento entre as fileiras, a qualidade do solo, o sistema de irrigação. Tudo ali havia sido feito exatamente como ele teria feito. Cada técnica aplicada, cada escolha de posicionamento, cada detalhe da organização seguia princípios que ele conhecia melhor do que ninguém. Porque 50 anos atrás, quando era um jovem ambicioso cheio de sonhos, Joaquim havia desenvolvido cada uma daquelas técnicas. Havia criado aquele sistema de plantio. Havia escolhido cada árvore que hoje dava sombra para os funcionários. Aquela fazenda era muito mais que um local de trabalho para ele. Era o lugar onde sua vida havia mudado para sempre. O lugar onde havia perdido tudo.
O lugar onde agora pretendia recuperar muito mais do que dinheiro. Pretendia recuperar sua dignidade. Mas ninguém ali fazia ideia de que acabaram de humilhar o homem que havia criado tudo aquilo que os cercava. E quando a verdade viesse à tona, e ela viria, nada seria igual. Por enquanto, Joaquim se contentava em observar, aprender e esperar. O momento certo sempre chega para quem tem paciência. O sol já estava alto quando Gabriel Mendonça estacionou sua caminhonete importada na frente da sede da fazenda. Aos 57 anos, ele era o tipo de homem que chamava a atenção por onde passava. Roupa cara, relógio suíço no pulso, aquele jeito confiante de quem construiu um império e sabia disso. A Fazenda Esperança era seu orgulho, sua obra-prima, o resultado de décadas de trabalho duro e algumas decisões que preferia não lembrar. Hoje era dia de inspeção mensal. Gabriel fazia questão de percorrer pessoalmente cada setor da propriedade, conferir a produtividade, conversar com os funcionários, manter o controle de tudo, não chegar aonde estava sendo relaxado ou confiando cegamente nos outros. Bom dia, Dr. Gabriel, cumprimentou Carlinhos, o motorista que cuidava dos equipamentos. Como vai a família? Tudo bem, Carlinhos. E aqui, como estão as coisas? Produção em dia, doutor. Pessoal trabalhando certinho. Gabriel assentiu satisfeito e começou sua caminhada de inspeção. Primeiro, conferiu os tratores e implementos agrícolas. Depois, visitou o galpão onde armazenavam sementes e fertilizantes. Tudo impecável, como sempre exigia. Era quando se dirigia para os setores de colheita que algo o fez parar no meio do caminho. Lá longe, no setor mais afastado da fazenda, uma figura trabalhava sozinha entre as fileiras de soja. Um homem de idade, curvado sobre a plantação, usando uma foice velha para cortar os pés de soja com uma técnica que Gabriel reconhecia de algum lugar. Não era só a técnica. Era o jeito de se mover, a postura. Algo naquele homem distante fez o coração de Gabriel acelerar de uma forma que ele não conseguia explicar. Carlinhos, ele chamou, tentando manter a voz casual. Quem é aquele funcionário ali longe? Carlinhos olhou na direção indicada. Ah, aquele lá. É um velhinho que chegou hoje de manhã pedindo trabalho. Bruno colocou ele no setor ruim. Gabriel sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Pegou o binóculo que sempre carregava para observar a plantação de longe e focalizou no homem distante. O que viu fez suas pernas tremerem. O rosto envelhecido, mas inconfundível. Os mesmos movimentos precisos de sempre. A mesma concentração total no trabalho. Era impossível, mas estava acontecendo. Não pode ser, Gabriel sussurrou, baixando o binóculo com mãos trêmulas. Como, doutor? Nada, Carlinhos. Nada não. Mas Gabriel sabia que não era nada. Era tudo. Era o fantasma do passado voltando para assombrá-lo. Era a pessoa que ele mais temia encontrar novamente na vida. Joaquim estava ali. Depois de todos esses anos, Joaquim havia voltado. O choque foi tão grande que Gabriel precisou se apoiar no poste de uma cerca para não cair. Memórias que ele havia enterrado há décadas começaram a voltar como uma avalanche. Sociedades desfeitas, confiança traída, amizade destruída. O dia mais vergonhoso da vida dele, quando teve que olhar nos olhos de Joaquim e... Doutor Gabriel, está tudo bem? Carlinhos se aproximou preocupado. O senhor ficou meio pálido. Estou bem, Gabriel mentiu, tentando recuperar a compostura. Só me lembrei de uma coisa que tenho que resolver. Ele voltou a olhar na direção de Joaquim, que continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Como se não soubesse que estava sendo observado pelo homem que havia destruído sua vida. Carlinhos, você pode ir lá e dizer para o Bruno que quero falar com ele? Urgente? Claro, doutor. Já vou buscar. Enquanto Carlinhos se afastava, Gabriel não conseguia tirar os olhos de Joaquim. Uma parte dele queria correr até lá, abraçar o antigo amigo, pedir perdão por tudo o que havia acontecido. Outra parte queria entrar no carro e fugir dali o mais rápido possível. Mas a parte mais forte dele, a parte que havia construído aquele império, queria entender o que Joaquim estava fazendo ali. Por que havia voltado? O que queria? Era coincidência? Ou tinha um motivo específico? Bruno chegou correndo.
claramente preocupado por ter sido chamado com urgência pelo patrão. Gabriel, desculpa a demora. Estava resolvendo umas coisas no... Bruno! Gabriel o interrompeu, tentando manter a voz firme. Aquele funcionário novo ali longe. Me fala sobre ele. Bruno olhou na direção indicada e deu de ombros. Ah, aquele velho? Apareceu hoje de manhã pedindo trabalho. Uns 60 e poucos anos, meio caduco. Coloquei ele no setor ruim mesmo para não atrapalhar os outros. Como ele se chama? Joaquim. Joaquim, sei lá, não perguntei o sobrenome. Tipo de gente que aparece aqui todo dia, né? Gente desesperada por qualquer trabalho. Gabriel fechou os olhos. A confirmação que temia havia chegado. Era realmente Joaquim. Joaquim estava ali, na fazenda dele, trabalhando como empregado comum. Você tratou ele bem? Bruno riu alto. Bem? Gabriel, você me conhece. Sou duro com todo mundo, mas justo. Falei as coisas claras para ele. Que aqui é lugar de trabalho pesado, que não damos moleza para ninguém. Como assim? Falei que ele não vale nada mesmo, que está aqui só porque estamos precisando de alguém para fazer o serviço que ninguém quer. Foi direto e honesto. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Bruno havia dito que Joaquim não valia nada. Bruno havia humilhado publicamente o homem mais importante que já havia passado pela vida de Gabriel. Você falou que ele não vale nada? Falei mesmo. O pessoal até riu. Tipo de coisa que a gente tem que deixar claro desde o começo, né? Se der moleza, depois eles pegam confiança. Gabriel teve que segurar a raiva que subiu na garganta. Bruno não sabia. Não tinha como saber. Mas havia acabado de humilhar o homem que criou tudo aquilo. O homem que desenvolveu cada técnica que usavam. O homem que Gabriel havia traído da forma mais covarde possível. Bruno, Gabriel disse, controlando cada palavra. Quero que você trate ele bem. Entendeu? Bruno ficou confuso. Tratar bem? Por quê? Ele é só mais um empregado temporário. Só faz o que estou falando. Mas Gabriel, faz o que estou falando. Gabriel explodiu, assustando Bruno. Tá bom, vou tratar ele bem. Gabriel respirou fundo, tentando se acalmar. Não podia despertar suspeitas, não ainda. Precisava entender o que Joaquim queria antes de tomar qualquer decisão. Pode ir, ele dispensou Bruno. Sozinho novamente, Gabriel voltou a observar Joaquim trabalhando no campo distante. O homem parecia não ter percebido que estava sendo observado. Trabalhava com a mesma dedicação de sempre, a mesma concentração que Gabriel lembrava de décadas atrás. Será que Joaquim o havia reconhecido? Será que sabia que aquela era a fazenda de Gabriel? Ou havia sido realmente coincidência ele aparecer ali? Gabriel tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Precisava ligar para alguém. Precisava de conselho. Precisava entender como lidar com aquela situação explosiva. Discou um número que sabia de cor há anos. Alô, doutor Augusto. É Gabriel. Preciso falar com o senhor urgente. Não pode ser por telefone. É sobre aquele assunto que conversamos há anos. Sim, aquele mesmo. Ele voltou. Pausa longa do outro lado da linha. Como assim voltou? Está aqui, na minha fazenda, trabalhando como empregado. Isso é impossível. Estou vendo ele agora, trabalhando ali na minha frente como se nada tivesse acontecido. Gabriel, isso pode ser... Pode ser o quê? Uma armadilha? Uma vingança? Eu não sei. Por isso estou ligando. Outra pausa longa. Gabriel, escuta bem o que vou falar. Não faça nada impulsivo. Não fale com ele ainda. Deixa eu dar uma pesquisada, ver o que ele anda fazendo esses anos todos. Amanhã a gente conversa pessoalmente. Doutor Augusto, e se ele não vai fazer nada hoje? Se quisesse fazer alguma coisa, já teria feito. O fato dele estar aí trabalhando significa que tem um plano. E a gente precisa descobrir que plano é esse. Gabriel encerrou a ligação com o coração disparado. Olhou mais uma vez na direção de Joaquim, que continuava trabalhando como se fosse apenas mais um dia comum na vida. Mas Gabriel sabia que não era um dia comum. Era o dia que ele mais temia há décadas. O dia que Joaquim voltou à sua vida. E desta vez, Gabriel não fazia ideia do que esperar. Porque conhecia Joaquim o suficiente para saber que ele nunca fazia nada sem um motivo muito bem planejado. O que quer que fosse acontecer, Gabriel sabia que sua vida tranquila havia acabado.
O passado havia voltado para cobrar as contas. E as contas eram altas, muito altas. Gabriel não conseguiu dormir a noite inteira. Ficou andando de um lado para o outro no escritório de casa, bebendo café forte e tentando processar o impacto de ter visto Joaquim novamente depois de tantos anos. As memórias que havia enterrado há décadas voltaram como uma avalanche, cada uma mais dolorosa que a anterior. Não era possível que fosse coincidência. Joaquim nunca fez nada por acaso na vida. Se estava ali, na fazenda, trabalhando como empregado comum, tinha um motivo muito específico. E Gabriel sabia que esse motivo não podia ser bom para ele. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Tomou banho, se vestiu e saiu para a fazenda mais cedo que o normal. Precisava observar Joaquim de perto, tentar entender o que ele estava planejando. Mas quando chegou no local onde Joaquim havia trabalhado no dia anterior, encontrou algo que o deixou ainda mais perturbado. O setor que Bruno havia destinado para Joaquim, aquele terreno irregular e difícil que nenhum funcionário queria pegar, estava completamente limpo. Não apenas limpo, mas organizado de uma forma que Gabriel reconhecia muito bem. As fileiras de soja cortadas com precisão matemática, os restos vegetais organizados em pilhas perfeitamente alinhadas, o terreno preparado para a próxima etapa da colheita. Era um método de trabalho que Gabriel conhecia desde os 20 anos. O mesmo método que havia aprendido observando Joaquim trabalhar quando eram jovens e sonhavam em conquistar o mundo juntos. Doutor Gabriel? Carlinhos apareceu ao lado dele, segurando uma xícara de café. Chegou cedo hoje. Carlinhos, quem fez esse trabalho aqui? Ah, foi o velhinho, o Joaquim. Trabalhou até tarde ontem. Disse que queria terminar o setor dele antes de ir embora. Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele trabalhou até que horas? Até umas 7 da noite. Quando eu saí, ele ainda estava aqui. Mas olha como ficou, doutor. Nunca vi ninguém organizar um terreno desse jeito. Gabriel sabia por quê. Porque aquela técnica havia sido criada por Joaquim há décadas, quando eles ainda eram sócios e melhores amigos. Quando Gabriel ainda não havia descoberto o que era capaz de fazer para conseguir o que queria. Onde ele está agora? Já chegou. Está lá no setor 2, começando o trabalho de hoje. Gabriel caminhou até o setor 2 e parou a uma distância segura, observando Joaquim trabalhar. Mesmo de longe, podia ver a precisão dos movimentos, a eficiência que nenhum funcionário da fazenda conseguia alcançar. Era como se o tempo não tivesse passado para aquelas mãos calejadas. De repente, as memórias que Gabriel tentava suprimir explodiram na sua mente como uma bomba. Flashback. 30 anos atrás, Gabriel tinha 22 anos quando conheceu Joaquim numa feira de tecnologia agrícola. Joaquim era 16 anos mais velho, mas já havia desenvolvido técnicas revolucionárias de plantio que estavam chamando a atenção de produtores do país inteiro. Rapaz, você tem potencial, Joaquim havia dito naquele primeiro encontro. Quer aprender a fazer agricultura de verdade? Gabriel aceitou na hora. Virou sócio de Joaquim numa pequena propriedade rural que o homem havia comprado com as economias de uma vida inteira. Era apenas o começo. Joaquim tinha planos grandes, sonhos de criar um império agrícola baseado em inovação e sustentabilidade. Durante 5 anos, Gabriel aprendeu tudo o que sabia sobre agricultura com Joaquim. Não apenas técnicas de plantio, mas gestão, planejamento, visão de negócios. Joaquim era um professor nato, generoso com conhecimento, sempre disposto a explicar e reexplicar até Gabriel entender perfeitamente. Gabriel, Joaquim costumava dizer, conhecimento que não é compartilhado é conhecimento desperdiçado. A propriedade cresceu rapidamente, de 100 hectares para 500, depois para 2.000. Joaquim havia desenvolvido um sistema revolucionário de rotação de culturas que triplicava a produtividade por hectare. Compradores internacionais começaram a procurar a dupla, oferecendo contratos milionários. Gabriel se apaixonou pelo sucesso, pelo dinheiro, pelo poder que o sucesso trazia. Mas também se apaixonou por algo que não podia ter, a esposa de Joaquim. Marina era uma mulher extraordinária, inteligente, bonita, com aquele jeito carinhoso de tratar todo mundo como família. Ela administrava a parte financeira da empresa, enquanto Joaquim cuidava da produção e Gabriel das vendas. O que começou como admiração virou paixão. O que era paixão
virou obsessão. Gabriel começou a fantasiar com uma vida ao lado de Marina, longe de Joaquim, donos de tudo aquilo que estavam construindo. A oportunidade surgiu quando Joaquim precisou viajar para o exterior por 3 semanas, fechando contratos na Europa. Gabriel ficou responsável pela propriedade e pela empresa. E foi durante essas 3 semanas que ele plantou as sementes da traição mais covarde da sua vida. Primeiro, seduziu Marina. Não foi difícil. Gabriel tinha charme, sabia falar bonito, sabia fazer uma mulher se sentir especial. Marina, que passava meses vendo apenas Joaquim mergulhado no trabalho, se deixou encantar pela atenção que Gabriel lhe dava. Depois, começou a alterar documentos. Transferiu propriedades para o nome dele. Desviou dinheiro, cancelou contratos em nome de Joaquim e refez os mesmos contratos em nome próprio. Em 3 semanas, Gabriel roubou 15 anos de trabalho do homem que havia sido seu mentor, seu amigo, seu irmão. Quando Joaquim voltou da Europa, encontrou a empresa falida, a propriedade hipotecada, a esposa apaixonada por outro homem e o melhor amigo dono de tudo que ele havia construído. Fim do flashback. Gabriel balançou a cabeça, tentando expulsar as memórias dolorosas. Mas elas continuavam vindo, cada uma mais devastadora que a anterior. Joaquim não havia apenas perdido dinheiro ou propriedade. Havia perdido a confiança na humanidade. A esposa pediu divórcio e se casou com Gabriel 6 meses depois. Os filhos de Joaquim, 2 meninos que Gabriel havia visto crescer, se afastaram do pai, influenciados pelas mentiras que Marina contava sobre ele. A última vez que Gabriel viu Joaquim foi no tribunal, quando os advogados finalizaram a transferência de todos os bens. Joaquim estava magro, abatido, com aquele olhar de quem havia perdido tudo que dava sentido à vida. Gabriel, ele havia dito naquele dia, eu confiei em você como a um irmão. Gabriel não conseguiu olhar nos olhos dele. Apenas assinou os papéis e saiu do tribunal para nunca mais ver Joaquim novamente. Até ontem. Doutor Gabriel! A voz de Bruno quebrou o transe de memórias. O senhor está bem? Faz 10 minutos que está aí parado. Gabriel percebeu que havia ficado parado observando Joaquim trabalhar enquanto revivia o passado. Bruno estava ao seu lado, com cara de preocupação. Bruno, preciso saber uma coisa. Ontem você disse que tratou o Joaquim mal, né? Tratei igual trato todo mundo novo. Firme, mas justo. Como assim firme? Bruno deu de ombros. Falei que ele não tinha valor aqui, que estava recebendo uma oportunidade por pena, essas coisas. Padrão. Gabriel sentiu o sangue gelar. Você humilhou ele na frente dos outros funcionários? Humilhei? Não, cara. Só coloquei ele no lugar dele. O pessoal até riu, mas foi de boa. Gabriel teve que se controlar para não explodir com Bruno. O capataz havia humilhado publicamente o homem mais importante que já havia passado pela vida de Gabriel. O homem que criou tudo aquilo. O homem que Gabriel havia traído da forma mais covarde possível. Bruno, escuta bem o que vou falar. Trata esse homem com respeito máximo, entendeu? Mas por quê? Ele é só um. Faz o que estou mandando, Gabriel gritou, perdendo o controle. Bruno recuou, assustado. Nunca havia visto Gabriel explodir daquele jeito. Tá bom. Vou tratar ele bem. Não é tratar bem. É tratar com respeito total. Como se fosse alguém importante. Alguém importante? Mas ele é só um velho pedindo trabalho. Faz o que estou mandando. Gabriel repetiu, ainda mais alto. Bruno saiu de perto, claramente confuso com a reação desproporcional do patrão. Gabriel ficou sozinho novamente, observando Joaquim trabalhar com aquela competência que nunca havia perdido. De repente, Joaquim parou o trabalho e se virou na direção de Gabriel. Mesmo a 50 metros de distância, os olhos dos dois se encontraram. Por alguns segundos, ficaram se encarando em silêncio. Joaquim não sorriu, não acenou, não demonstrou surpresa por reconhecer Gabriel. Apenas olhou diretamente nos olhos dele com uma expressão que Gabriel não conseguia decifrar. Depois, voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas aquele olhar foi suficiente para Gabriel saber 2 coisas que o apavoraram. Primeira, Joaquim o havia reconhecido desde o primeiro momento. Segunda, aquela não era coincidência. Joaquim estava ali por um motivo específico.
Gabriel saiu correndo da plantação e se trancou no escritório da fazenda. Pegou o telefone e ligou para Dr. Augusto, seu advogado há anos. Dr. Augusto, é Gabriel. Conseguiu descobrir alguma coisa sobre o Joaquim? Gabriel, senta aí que vou te falar coisas que você não vai gostar de ouvir. Que coisas? Joaquim passou os últimos anos estudando direito. Formou-se advogado há 5 anos. Especialista em direito empresarial e recuperação de bens. Gabriel sentiu o mundo desabar ao redor dele. Como assim? Pior que isso. Ele tem escritório próprio e se especializou em casos de fraude societária e apropriação indébita. Ganhou todos os processos dos últimos 3 anos. Dr. Augusto. Gabriel, escuta bem. Joaquim não está aí por coincidência. Ele está construindo um caso contra você. E pelo que pesquisei, ele tem chances reais de recuperar tudo que você tomou dele. Isso é impossível! Faz 30 anos! Não é impossível quando há documentos que provam fraude. E Gabriel, tem uma coisa que você precisa saber urgente. O quê? Joaquim registrou o nome da fazenda que vocês tinham juntos. Fazenda Esperança. A fazenda onde ele está trabalhando agora ainda está registrada no nome da empresa que vocês tinham em sociedade. Gabriel quase desmaiou. Como assim? Tecnicamente, Gabriel, Joaquim ainda é dono de 50% de tudo que você construiu ali. A ligação caiu das mãos trêmulas de Gabriel. Ele se jogou na cadeira, tentando processar a informação devastadora que havia acabado de receber. Joaquim não estava ali para trabalhar. Estava ali para recuperar o que era dele. E depois de 30 anos estudando direito, especializando-se em casos como o próprio, ele sabia exatamente como fazer isso. Gabriel olhou pela janela e viu Joaquim trabalhando calmamente, como se fosse apenas mais um dia. Mas agora sabia que cada movimento de Joaquim era calculado. Cada hora que passava trabalhando naquela fazenda era mais uma prova de que ele tinha direito de estar ali. E o pior de tudo, Gabriel sabia que Joaquim tinha razão, tinha direito moral e agora, aparentemente, legal também. Tudo que Gabriel havia construído nos últimos 30 anos estava prestes a desabar. E desta vez, seria ele quem perderia tudo. Gabriel não conseguiu trabalhar o resto do dia. Ficou trancado no escritório, ligando para advogados, contadores, tentando entender a dimensão do problema que estava enfrentando. Cada conversa confirmava seus piores medos. Joaquim realmente tinha chances de recuperar tudo. A tarde estava quente quando decidiu sair para observar o trabalho na fazenda. Precisava entender melhor o que Joaquim estava fazendo ali, qual era exatamente o plano dele. Mas o que encontrou na plantação o deixou ainda mais perturbado. O setor 2, onde Joaquim havia trabalhado durante o dia, estava completamente transformado. Não apenas limpo, mas reorganizado de uma forma que Gabriel reconhecia perfeitamente. Era o sistema de colheita que Joaquim havia criado 30 anos atrás, mas aperfeiçoado, modernizado, adaptado para as técnicas atuais. Wesley, Rodrigo e Felipe estavam parados na beira do terreno, observando o trabalho de Joaquim com expressões de puro espanto. Doutor Gabriel! Wesley se aproximou correndo. O senhor precisa ver isso. Ver o quê? O velho! O Joaquim! Ele produziu em um dia o que a gente demora 1 semana para fazer. Gabriel sentiu o coração acelerar. Como assim? Olha ali, doutor. Wesley apontou para o setor onde Joaquim trabalhava. Ele limpou, organizou e preparou 5 hectares sozinho. Sozinho. A gente trabalha em equipe de 4 pessoas e não consegue fazer nem a metade. Rodrigo se juntou à conversa claramente impressionado. E não é só quantidade, doutor. É qualidade. Nunca vi um trabalho tão perfeito. Perfeito como? As fileiras estão alinhadas matematicamente. Os restos vegetais organizados do jeito exato para facilitar a próxima etapa. O terreno nivelado sem usar nenhum equipamento especial. Gabriel olhou na direção onde Joaquim trabalhava e viu algo que o fez tremer. Joaquim não estava apenas fazendo o trabalho melhor que todos os outros. Estava ensinando. 2 funcionários mais novos haviam se aproximado dele e observavam atentamente enquanto ele explicava alguma coisa. Doutor, Felipe se aproximou com um tom de voz mais baixo. Tem uma coisa estranha. Que coisa? O jeito que ele trabalha. As técnicas que ele usa. É como se ele conhecesse essa fazenda melhor que a gente. Como se ele soubesse exatamente onde cada coisa deveria ficar. Gabriel sentiu o sangue gelar.
Joaquim realmente conhecia aquela fazenda melhor que qualquer pessoa viva. Porque havia sido ele quem planejou cada detalhe, quem escolheu cada posição, quem desenvolveu cada técnica que ainda usavam ali. Wesley, Gabriel chamou, tentando manter a voz casual. Vocês conversaram com ele durante o trabalho? Tentamos. Mas ele fala pouco. Responde quando perguntam alguma coisa técnica, mas não puxa assunto. Que tipo de coisa técnica? Rodrigo perguntou sobre rotação de culturas. O velho explicou um sistema que nunca ouvimos falar. Muito avançado, muito moderno. E aí que a gente ficou pensando. Como um cara da idade dele que apareceu aqui pedindo trabalho, sabe tanto sobre agricultura moderna? Gabriel não respondeu. Sabia exatamente como Joaquim sabia tanto. Porque havia passado 30 anos estudando, aperfeiçoando-se, preparando-se para esse momento. Enquanto Gabriel se acomodava no sucesso roubado, Joaquim se tornava um especialista ainda melhor. Onde está o Bruno? Gabriel perguntou. Lá no galpão. Estava meio nervoso depois que o senhor brigou com ele de manhã. Gabriel caminhou até o galpão e encontrou Bruno organizando ferramentas com cara de poucos amigos. O capataz estava claramente irritado com a bronca que havia levado mais cedo. Bruno, preciso falar contigo. Fala, Gabriel. Como está o trabalho do Joaquim? Bruno parou de organizar as ferramentas e olhou diretamente para Gabriel. Quer saber a verdade? Quero. O cara está me fazendo passar vergonha. Como assim? Gabriel. Em 2 dias ele produziu mais que minha melhor equipe produz em 1 semana. E com qualidade superior. Gabriel sentiu o estômago apertar. Superior como? Tudo perfeito. Organizado. Eficiente. Os próprios funcionários estão comentando que nunca viram nada igual. E o que você acha disso? Bruno hesitou antes de responder. Acho que esse cara não é quem aparenta ser. Por quê? Gabriel, eu trabalho com agricultura há 20 anos. Sei reconhecer quando alguém entende do assunto. Esse Joaquim não é um empregado comum pedindo trabalho. Ele entende de agricultura melhor que eu, melhor que qualquer pessoa que já conheci. As palavras de Bruno confirmavam os piores medos de Gabriel. Joaquim não estava apenas trabalhando bem. Estava demonstrando uma competência que chamava a atenção, que fazia perguntas, que despertava curiosidade sobre sua verdadeira identidade. Bruno, Gabriel disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero que você observe ele de perto, muito de perto. Qualquer coisa estranha que ele fizer, você me comunica imediatamente. Estranha como? Qualquer coisa. Conversas com outros funcionários, perguntas sobre a fazenda, interesse em documentos ou papéis. Bruno franziu a testa. Gabriel, que história é essa? Você está suspeitando do cara? Só faz o que estou pedindo. Gabriel saiu do galpão mais perturbado do que havia entrado. Joaquim estava jogando um jogo muito mais sofisticado do que ele havia imaginado. Não estava apenas trabalhando na fazenda. Estava se estabelecendo, ganhando respeito, criando uma base sólida antes de revelar suas verdadeiras intenções. O som de vozes alteradas chamou a atenção de Gabriel. Lá perto do setor 3, um pequeno grupo de funcionários havia se reunido ao redor de Joaquim. Gabriel se aproximou o suficiente para ouvir a conversa. Seu Joaquim, Carlinhos estava perguntando. Como o senhor aprendeu essa técnica de nivelamento? Com a experiência, Joaquim respondeu simplesmente. Mas essa técnica é muito avançada. Eu trabalho aqui há 10 anos e nunca vi nada parecido. Existem muitas técnicas que as pessoas não conhecem. Wesley se intrometeu na conversa. O senhor já trabalhou em fazendas grandes antes? Joaquim parou o trabalho e olhou diretamente para Wesley. Já. Muito tempo atrás. Em fazendas como esta. Parecidas com esta. E por que saiu? Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Digamos que houve desentendimentos com o sócio. Gabriel sentiu o coração parar. Joaquim estava plantando as primeiras sementes da verdade. Ainda de forma sutil, mas estava começando a revelar fragmentos da história real. Desentendimentos como? Wesley insistiu. O tipo de desentendimento que ensina uma pessoa a nunca mais confiar em ninguém. A resposta foi carregada de uma amargura que fez todos os funcionários ficarem em silêncio. Havia algo na voz de Joaquim que sugeria uma dor muito profunda.
uma traição muito grave. E o senhor nunca mais teve fazenda própria? Carlinhos perguntou com delicadeza. Joaquim sorriu um sorriso amargo, que Gabriel conhecia muito bem. Digamos que minha fazenda foi transferida para outras mãos. Transferida como? De forma muito criativa. Felipe, que havia ficado calado até então, fez a pergunta que Gabriel mais temia. Seu Joaquim, o senhor não quer contar o que realmente aconteceu? A gente nota que o senhor entende muito mais de agricultura do que aparenta. Joaquim parou completamente o trabalho. Olhou para cada funcionário ali presente. Depois olhou diretamente na direção onde Gabriel estava escondido. Era como se soubesse que estava sendo observado. Rapaz, Joaquim disse lentamente, tem histórias na vida da gente que são difíceis de contar. Histórias sobre confiança traída, sociedades desfeitas, pessoas que se aproveitam da boa fé dos outros. Que tipo de pessoa? Wesley perguntou, claramente interessado. O tipo de pessoa que finge ser sua amiga enquanto planeja roubar tudo que você construiu. Gabriel sentiu as pernas bambas. Joaquim estava contando a história, ainda de forma indireta, mas estava plantando a versão verdadeira dos fatos na cabeça dos funcionários. Isso aconteceu com o senhor? Rodrigo perguntou chocado. Aconteceu. E sabe o que é pior? A pessoa que me traiu usou tudo que aprendeu comigo para construir um império. Um império baseado no meu trabalho, nas minhas técnicas, nas minhas ideias. Os funcionários ficaram em silêncio absoluto. A história estava ficando pesada demais para uma simples conversa de trabalho. E o senhor nunca tentou recuperar o que era seu? Felipe perguntou. Joaquim sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso tinha algo diferente. Algo que fez Gabriel sentir um frio na espinha. Rapaz, tem coisas na vida que a gente não esquece. E tem coisas que a gente não perdoa. Eu passei 30 anos me preparando para um momento específico. Que momento? O momento de olhar nos olhos da pessoa que me traiu e mostrar para ela que eu não desisti. Que eu voltei. E que dessa vez eu estou preparado. Wesley olhou ao redor, claramente sem saber como reagir àquela revelação. E esse momento chegou? Joaquim guardou a ferramenta que estava usando e se virou na direção onde Gabriel estava escondido. Falou alto o suficiente para ter certeza de que Gabriel escutaria cada palavra. Chegou. E vai chegar muito em breve para todo mundo aqui saber a verdade sobre quem realmente criou tudo que vocês veem nesta fazenda. Gabriel saiu correndo dali. Joaquim havia declarado guerra abertamente. E pelo tom da voz, pela confiança das palavras, Gabriel sabia que ele não estava blefando. A batalha havia começado. E desta vez, Joaquim estava preparado para vencer. Gabriel passou a noite inteira acordado, tentando criar uma estratégia para lidar com Joaquim. Ligou para 3 advogados diferentes. Todos confirmaram a mesma coisa. Se Joaquim realmente tinha documentos provando a fraude, as chances dele recuperar pelo menos parte da fazenda eram altas. Na manhã seguinte, chegou na propriedade determinado a confrontar Joaquim antes que ele revelasse mais detalhes para os funcionários. Mas quando chegou no local de trabalho, encontrou uma situação que o deixou apavorado. Joaquim não estava trabalhando sozinho. Wesley, Rodrigo, Felipe e mais 5 funcionários haviam se juntado a ele, formando uma equipe improvisada. E o que mais perturbou Gabriel, todos eles pareciam estar seguindo as instruções de Joaquim como se ele fosse o verdadeiro chefe. Pessoal, assim não, Joaquim estava explicando, demonstrando uma técnica de corte. Tem que respeitar o ângulo da planta. Assim vocês preservam o sistema radicular para a próxima safra. Os funcionários observavam com atenção total, como alunos diante de um professor especialista. Seu Joaquim? Wesley perguntou. De onde o senhor conhece essas técnicas tão avançadas? Joaquim parou o trabalho e olhou ao redor, vendo que tinha a atenção de todo mundo. Gabriel percebeu pelo olhar dele que o momento da verdade havia chegado. Rapaz, acho que chegou a hora de vocês saberem quem eu realmente sou. Gabriel sentiu o sangue gelar. Saiu correndo da posição onde estava escondido e apareceu no meio do grupo. Joaquim! Ele gritou, ofegante. Preciso falar contigo! Agora! Todos os funcionários se viraram, surpresos com a aparição súbita do patrão. Gabriel estava visivelmente nervoso, suando, com cara de quem havia passado a noite sem dormir. Joaquim olhou calmamente para Gabriel.
sem demonstrar nenhuma surpresa. Olá, Gabriel. Demorou para aparecer. A forma íntima como Joaquim chamou Gabriel pelo nome, sem o doutor ou senhor que os outros funcionários usavam, fez todo mundo ficar em silêncio. Havia algo ali que eles não entendiam. Vocês se conhecem? Wesley perguntou, confuso. Gabriel abriu a boca para falar, mas Joaquim foi mais rápido. Nos conhecemos sim, há muito tempo. Não é mesmo, Gabriel? Joaquim, não faz isso. Gabriel sussurrou, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Não faça o quê? Conte a verdade. Rodrigo olhou de um para o outro, tentando entender a tensão no ar. Que verdade? Joaquim tirou do bolso da camisa um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele, várias folhas de papel que pareciam documentos antigos. A verdade sobre quem realmente criou esta fazenda. Gabriel tentou se aproximar, mas Joaquim deu um passo para trás, mantendo os documentos longe do alcance dele. Pessoal, Joaquim disse, olhando para cada funcionário. Vocês acham que conhecem a história desta propriedade? Conhecemos, Felipe respondeu. O Dr. Gabriel construiu ela do 0 a 30 anos. Joaquim sorriu amargamente. Gabriel construiu? Sozinho? Não foi assim? Wesley perguntou, começando a sentir que algo muito sério estava acontecendo. Não foi nada assim. Joaquim desdobrou o primeiro documento. Era uma escritura antiga, amarelada pelo tempo, mas com os nomes claramente legíveis. Esta fazenda foi registrada originalmente como Fazenda Esperança, em sociedade entre Joaquim Santos Silva e Gabriel Mendonça. 50% para cada um. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os funcionários olhavam do documento para Gabriel, depois para Joaquim, tentando processar a informação. Joaquim Santos Silva, Wesley repetiu devagar. O senhor é... Sou Joaquim Santos Silva, sócio fundador desta propriedade, criador de cada técnica que vocês usam aqui. Desenvolvedor do sistema de plantio que fez esta fazenda ser o sucesso que é hoje. Gabriel tentou falar. Joaquim, as coisas não foram bem assim. Não foram como? Joaquim o interrompeu pela primeira vez, elevando o tom de voz. Não foram como você me traiu, como roubou minha empresa, como seduziu minha esposa enquanto eu estava viajando a trabalho. A bomba havia explodido. Os funcionários ficaram em choque total, olhando para Gabriel como se estivessem vendo um estranho. É mentira! Gabriel tentou se defender. Ele está inventando essas coisas. Joaquim tirou outro documento do envelope. Inventando? Este é o contrato original de sociedade, assinado por nós dois. Este é o registro da propriedade no cartório. Este é o laudo técnico que eu fiz do solo antes de comprarmos a terra. Cada documento que Joaquim mostrava era mais uma prova da veracidade da história dele. Gabriel via sua reputação desmoronando diante dos próprios funcionários. E este, Joaquim disse tirando uma foto antiga. Somos eu e Gabriel no dia em que compramos esta propriedade. Há 30 anos. A foto mostrava dois homens jovens, sorridentes, de braços dados na frente de um terreno vazio que claramente era o mesmo lugar onde estavam agora. Joaquim parecia feliz, confiante. Gabriel, mesmo jovem, já tinha aquele olhar ambicioso que os funcionários conheciam. Meu Deus, Carlinhos murmurou. É verdade. Wesley olhou para Gabriel com expressão de incredulidade total. Doutor Gabriel, isso é verdade? Gabriel tentou falar, mas as palavras não saíam. Como explicar 30 anos de mentira em poucas palavras? Conte para eles, Gabriel, Joaquim insistiu. Conte como você falsificou documentos enquanto eu estava na Europa. Como transferiu a propriedade para seu nome. Como destruiu contratos para refazê-los em seu benefício. Joaquim, pelo amor de Deus. Conte como você seduziu Marina, minha esposa, mãe dos meus filhos. Como convenceu ela de que eu era um fracassado, um homem sem futuro. A cada revelação, os rostos dos funcionários mostravam mais choque e indignação. Eles estavam vendo o patrão que respeitavam se revelar como alguém completamente diferente. Rodrigo não conseguiu se conter. Doutor Gabriel, isso é verdade? O senhor realmente fez isso? Gabriel olhou ao redor, vendo a condenação nos olhos de cada pessoa ali presente. Vocês não entendem? As coisas foram mais complicadas. Complicadas como? Felipe perguntou claramente revoltado.
Eu era jovem. Tomei decisões erradas. Decisões erradas? Joaquim explodiu. Você roubou 15 anos da minha vida, destruiu minha família, me deixou na miséria enquanto construía um império com o meu trabalho. Wesley se aproximou de Gabriel com uma expressão que misturava raiva e desapontamento. Doutor, ontem o Bruno humilhou esse homem na nossa frente. Disse que ele não valia nada, e o senhor não fez nada para defender ele. Eu não sabia que... Não sabia? Wesley o interrompeu. Não sabia que estava assistindo ao verdadeiro dono desta fazenda ser humilhado pelos próprios funcionários dele? A situação estava ficando incontrolável. Os funcionários começaram a se afastar de Gabriel como se ele fosse contagioso. Nesse momento, Bruno chegou correndo, atraído pela confusão. Que barulho é esse? Gabriel, que situação é? Bruno parou no meio da frase quando viu os documentos nas mãos de Joaquim e a expressão de ódio nos rostos dos funcionários. Bruno, Wesley se virou para o capataz. Você sabe quem é esse homem que você humilhou ontem? Sei, é o Joaquim, um velho pedindo trabalho. É Joaquim Santos Silva, o verdadeiro dono desta fazenda. Bruno olhou de Wesley para Joaquim, depois para Gabriel, tentando processar a informação. Como assim verdadeiro dono? Joaquim se aproximou de Bruno segurando os documentos. Você disse ontem que eu não valia nada, que estava aqui por pena. Bruno começou a ficar pálido, percebendo a dimensão do erro que havia cometido. Você humilhou na frente de todo mundo o homem que criou cada técnica que você usa nesta fazenda. O homem que desenvolveu cada sistema que faz você parecer competente. Seu Joaquim, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Porque julgou pela aparência. Porque achou que idade e roupa simples significam incompetência. Bruno olhou para Gabriel desesperado por uma explicação que fizesse sentido. Gabriel, explica isso aí. Gabriel não conseguiu responder. Estava derrotado, exposto, sem saída. Felipe se aproximou de Joaquim com lágrimas nos olhos. Seu Joaquim, eu peço perdão. A gente tratou o senhor muito mal. Não sabiam. Joaquim respondeu com uma tristeza profunda. Ninguém aqui sabia. Wesley se ajoelhou na frente de Joaquim. Seu Joaquim, me perdoa. Se eu soubesse quem o senhor era, se soubesse quem eu era, me trataria diferente. Mas e se eu fosse realmente um velho comum pedindo trabalho? Merecia ser humilhado? A pergunta caiu como uma bomba no meio do grupo. Joaquim estava dando uma lição que ia muito além da questão da propriedade da fazenda. Rodrigo também se ajoelhou. O senhor tem razão. A gente errou com o senhor. E erraria com qualquer pessoa na mesma situação. Carlinhos se aproximou com a voz embargada. Seu Joaquim, o que a gente pode fazer para consertar isso? Joaquim olhou para cada um deles, depois para Gabriel, que estava parado num canto, destruído. Rapaz, isso que vocês podem fazer nada. O problema não é com vocês, é com ele. Todos olharam para Gabriel esperando alguma reação. O problema, Joaquim continuou, é que essa situação me obriga a tomar uma decisão que eu vinha adiando há 30 anos. Que decisão? Wesley perguntou. Joaquim guardou os documentos e olhou diretamente para Gabriel. A decisão de escolher entre justiça e vingança. O silêncio depois das revelações de Joaquim foi quebrado pelo som de passos correndo. Mais funcionários chegavam, atraídos pela confusão. A notícia de que o velho pedindo trabalho era na verdade o criador da fazenda se espalhava como fogo na palha seca. É verdade isso que estão falando? Perguntou Antônio, um dos funcionários mais antigos da fazenda. O seu Joaquim é realmente o dono original? Wesley assentiu, ainda emocionado. É verdade, Antônio. O Dr. Gabriel enganou todo mundo esses anos todos. Gabriel tentou retomar o controle da situação. Pessoal, vocês não entendem toda a história. A gente entende perfeitamente. Bruno o interrompeu, com uma raiva que surpreendeu até mesmo Gabriel. Entendemos que humilhamos um homem inocente ontem. Entendemos que trabalhamos 30 anos para alguém que construiu tudo em cima de mentiras. A revolta dos funcionários estava crescendo a cada minuto. Gabriel via seu controle sobre a fazenda desmoronando completamente. Bruno, você é meu capataz há 15 anos. Era, Bruno o corrigou. Era seu capataz. Agora não sei mais nem quem você é.
Joaquim observava a situação em silêncio, mas Gabriel podia ver nos olhos dele uma satisfação contida. Durante 30 anos, Gabriel havia sido respeitado, admirado, considerado um visionário da agricultura. Agora, em questão de minutos, tudo isso havia virado pó. Seu Joaquim, Carlinhos se aproximou com lágrimas nos olhos. O que o senhor vai fazer agora? Vai tomar a fazenda de volta? Antes que Joaquim pudesse responder, o som de carros chegando chamou a atenção de todo mundo. 3 veículos estacionaram na entrada do setor e pessoas começaram a descer. Gabriel sentiu o mundo desabar quando reconheceu quem estava chegando. Marina, sua esposa há quase 30 anos, descia do primeiro carro com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Raiva pura, misturada com desgosto. Junto com ela, 2 homens que Gabriel reconheceu imediatamente, Lucas e André, os filhos de Joaquim. Lucas, agora com 32 anos, era advogado. André, de 30 anos, havia se tornado engenheiro agrônomo. Ambos tinham a mesma determinação no olhar que caracterizava o pai. "Papai!" Lucas gritou correndo em direção a Joaquim. O abraço entre pai e filho foi tão emocionante que vários funcionários começaram a chorar. Joaquim, que havia se mantido forte durante toda a confrontação, finalmente deixou algumas lágrimas escorrerem. "Meus filhos", ele sussurrou, abraçando André também. "Vocês vieram." "Claro que viemos, pai", André respondeu. "Quando você nos contou onde estava, deixamos tudo e viemos para cá." Gabriel olhou para Marina, que se aproximava devagar, com uma expressão que misturava dor, raiva e algo que parecia vergonha. "Marina", ele tentou falar. "Deixa eu explicar." "Explicar o quê, Gabriel?" Ela o interrompeu com uma frieza que ele nunca havia escutado na voz dela. "Explicar como você mentiu para mim durante 30 anos? Como me convenceu de que Joaquim era um fracassado? Você não entende?" "Eu entendo perfeitamente", Marina explodiu. "Entendo que passei 30 anos casada com um mentiroso, com alguém que destruiu uma família para conseguir o que queria." Lucas se aproximou de Gabriel com passos firmes. Mesmo sendo enteado, não demonstrava nenhuma simpatia ou respeito. "Gabriel", ele disse com voz de advogado, "vim aqui para informar oficialmente que meu pai decidiu recuperar seus direitos sobre esta propriedade." Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. "Recuperar como?" André se juntou ao irmão. "Papai nos contou tudo o que você fez. Como falsificou documentos, como seduziu nossa mãe, como roubou o trabalho de uma vida inteira. Seus meninos", Gabriel tentou apelar para o lado emocional. "Eu sempre tratei vocês bem. Sempre considerei como... Como o quê?" Lucas o interrompeu com raiva. "Como filhos. Você separou nossa família. Por sua causa, não falamos com nosso pai durante 15 anos. A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele sabia que tinha separado Joaquim dos filhos, mas nunca havia pensado na dor que isso causava. Marina se aproximou de Joaquim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Joaquim, eu preciso pedir seu perdão." Joaquim olhou para ela com uma expressão que misturava dor e compreensão. "Marina, você foi enganada também. Mas eu escolhi acreditar nas mentiras dele. Escolhi me afastar de você, deixar que ele envenenasse minha cabeça contra você. Você era jovem, estava confusa." Wesley, que observava toda a cena, não conseguiu se conter. "Dr. Gabriel, como o senhor conseguiu dormir todos esses anos sabendo que tinha destruído uma família?" Gabriel não sabia o que responder. Pela primeira vez na vida, estava sendo confrontado com todas as consequências dos seus atos. Bruno se aproximou de Joaquim com humildade total. "Seu Joaquim, eu peço perdão por tudo que falei ontem. Se eu soubesse quem o senhor era..." "Bruno", Joaquim colocou a mão no ombro dele. "Se você soubesse quem eu era, me trataria diferente." "Mas a pergunta é, por que qualquer pessoa merece ser humilhada, independentemente de quem é?" A lição de Joaquim calou fundo no coração de Bruno e de todos os funcionários ali presentes. André tirou uma pasta do carro e se dirigiu a Gabriel. "Gabriel, como engenheiro agrônomo, preciso te informar que todas as técnicas usadas nesta fazenda foram desenvolvidas pelo meu pai. Temos documentos que provam isso." "Que documentos?" Lucas abriu sua própria pasta. Patentes, registros técnicos,
estudos de solo, projetos de irrigação. Tudo assinado pelo meu pai, tudo anterior à sua aquisição da fazenda. Gabriel percebeu que estava cercado. Não era apenas Joaquim que havia voltado. Era toda a família, preparada, com documentação completa, prontos para uma batalha legal que ele não tinha como vencer. E tem mais, Marina disse com a voz tremendo de emoção. Gabriel, eu encontrei documentos na sua gaveta em casa. Confissões manuscritas suas admitindo o que fez. Cartas que você escreveu, mas nunca enviou, pedindo perdão para o Joaquim. Gabriel ficou pálido. Havia esquecido completamente daquelas cartas que escreveu anos atrás, em momentos de culpa e arrependimento. Você guardou provas da sua própria traição, Lucas disse com ironia amarga. Como advogado, devo dizer que nunca vi alguém se incriminar tão completamente. Joaquim olhou ao redor, vendo os funcionários, vendo Gabriel destruído, vendo a família reunida pela primeira vez em décadas. Tirou do bolso um último documento que ninguém havia visto ainda. Gabriel, ele disse solenemente, este é o último papel que eu queria te mostrar. Gabriel olhou para o documento com medo. Era um papel oficial, com selo do tribunal. É uma ordem judicial, Joaquim continuou. Expedida ontem à tarde, depois que meus filhos entraram com processo de recuperação de patrimônio. Como assim? Lucas explicou. Papai nos procurou há 6 meses, contou toda a história, pediu nossa ajuda. Passamos esse tempo reunindo provas, documentos, testemunhas. Ontem protocolamos o processo. André completou. A liminar foi concedida imediatamente. O juiz considerou as evidências de fraude irrefutáveis. A tutela de urgência foi concedida pelos indícios robustos de fraude e por nulidades absolutas que não se convalidam com o tempo. Joaquim olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Gabriel, você tem 24 horas para devolver a administração desta fazenda para mim. Ou os oficiais de justiça vão fazer isso à força. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os funcionários olhavam de Gabriel para Joaquim, processando a informação de que em menos de um dia, tudo mudaria completamente. Gabriel tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. 24 horas? 24 horas, Joaquim confirmou. A partir de agora, Wesley quebrou o silêncio. E a gente? O que vai acontecer com os funcionários? Joaquim sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ali. Rapaz, vocês aprenderam comigo sem saber. Trabalharam com técnicas que eu criei. Vocês vão continuar aqui, mas agora trabalhando para quem realmente desenvolveu tudo isso. Bruno se aproximou de Joaquim. Seu Joaquim, eu aceito qualquer punição pelo jeito que tratei o senhor. A única punição que quero, Bruno, é que vocês aprendam com isso. Que nunca mais julguem ninguém pela aparência ou pela idade. Marina se virou para Gabriel uma última vez. Gabriel, vou pedir o divórcio. Não posso mais viver com alguém que construiu tudo baseado em mentiras. Gabriel viu 30 anos de vida desmoronando em questão de horas. A fazenda, a esposa, o respeito dos funcionários, tudo estava acabando. Joaquim guardou a ordem judicial e olhou para Gabriel com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Gabriel, eu te dei uma chance de fazer a coisa certa. Você escolheu o caminho da mentira. Agora eu escolho o caminho da justiça. O tempo havia esgotado para Gabriel. Em 24 horas, ele perderia tudo o que havia roubado. E desta vez, não havia escapatória. 3 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo na Fazenda Esperança. O sol da manhã iluminava a propriedade que agora ostentava uma placa nova na entrada. Fazenda Esperança, Joaquim Santos Silva, proprietário fundador. Gabriel havia cumprido a ordem judicial. Em 24 horas, transferiu toda a administração da fazenda de volta para Joaquim. Não teve escolha. Os documentos eram irrefutáveis, as provas devastadoras. Mas algo surpreendente aconteceu no dia da transição. Quando os oficiais de justiça chegaram para fazer a transferência oficial, encontraram Gabriel sentado no escritório da fazenda, com todas as chaves organizadas sobre a mesa e uma carta manuscrita ao lado. Joaquim, ele havia dito naquele dia, com lágrimas nos olhos, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí sua vida, sua família, seus sonhos, mas quero que saiba que carreguei a culpa desses 30 anos todos os dias.
Joaquim leu a carta em silêncio. Era uma confissão completa, detalhada, de tudo o que Gabriel havia feito. Cada documento falsificado, cada mentira contada, cada manipulação. Era também um pedido de perdão que vinha 30 anos tarde, mas que parecia sincero. Gabriel, Joaquim havia respondido, você me tirou 30 anos da minha vida, mas eu não vou deixar que ódio tire o resto da minha. Naquele momento, Joaquim tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo presente. Ofereceu para Gabriel ficar na fazenda como funcionário, não como sócio, não como administrador, mas como trabalhador comum, aprendendo na prática o valor da humildade. Gabriel aceitou. Não tinha escolha, mas também não tinha onde ir. Marina havia pedido o divórcio, ficado com a casa da cidade, e Gabriel se viu na mesma situação que havia colocado Joaquim décadas atrás. Sem nada, dependendo da bondade de outros para recomeçar. Agora, 3 meses depois, a fazenda estava irreconhecível. Não fisicamente. Joaquim sempre soube que Gabriel havia cuidado bem da propriedade, mas emocionalmente. O ambiente de trabalho havia se transformado completamente. Bom dia, seu Joaquim. Wesley cumprimentava animado todas as manhãs. Qual é o planejamento para hoje? Joaquim sorria. Wesley havia se tornado seu braço direito. Não por bajulação, mas por admiração genuína. O rapaz que antes zombava da aparência simples de Joaquim, agora o tratava com o respeito que merecia. Mas mais importante, havia aprendido a tratar todos os funcionários com a mesma dignidade. Hoje vamos receber a visita de uma escola, Joaquim respondeu. 60 crianças vão conhecer a fazenda e aprender sobre agricultura sustentável. Era uma das mudanças que Joaquim havia implementado. A Fazenda Esperança agora recebia escolas públicas gratuitamente, ensinando crianças carentes sobre agricultura, meio ambiente e, principalmente, sobre respeito e dignidade. Bruno se aproximou, carregando relatórios da produção. O antigo capataz havia passado por uma transformação radical. Depois de humilhar publicamente Joaquim, Bruno se tornou o maior defensor da filosofia de trabalho, baseada em respeito mútuo. Seu Joaquim, a produtividade aumentou 40% desde que o senhor voltou. Ele relatou com satisfação genuína. Não é surpresa, Bruno. Quando as pessoas trabalham com dignidade, produzem com excelência. Nesse momento, Gabriel apareceu no grupo. Estava diferente. Mais magro, pele queimada de sol, mãos ainda mais calejadas. Mas havia algo novo nos olhos dele. Paz. A paz de quem finalmente havia parado de carregar o peso da mentira. Seu Joaquim, Gabriel disse respeitosamente, terminei de preparar o setor 5. Está pronto para a visita das crianças. Joaquim assentiu. Obrigado, Gabriel. Bom trabalho. A relação entre eles havia evoluído para algo que ninguém esperava. Não eram amigos, talvez nunca voltassem a ser, mas havia respeito mútuo. Joaquim havia dado uma segunda chance para Gabriel, e Gabriel estava se esforçando todos os dias para merecê-la. Papai! A voz animada de Lucas ecoou pelo pátio. Ele chegava para o almoço semanal que haviam estabelecido. Todos os domingos, a família se reunia na fazenda para matar a saudade e fortalecer os laços que haviam sido quebrados. André chegou logo atrás, trazendo a esposa e 2 filhos pequenos. Netos que Joaquim havia perdido anos preciosos vendo crescer, mas que agora faziam parte da vida dele novamente. Vô Joaquim! Os netos gritaram, correndo para os braços dele. Joaquim os pegou no colo, com lágrimas de felicidade nos olhos. Aquele era o verdadeiro tesouro que havia recuperado. Não a fazenda, não o dinheiro, não a propriedade, a família. Marina também vinha para esses almoços. Não como esposa. Esse capítulo havia se encerrado para sempre. Mas como amiga, como mãe dos filhos de Joaquim, como alguém que queria ajudar a consertar o que havia sido quebrado. Joaquim, ela disse naquele domingo, quero te agradecer por ter perdoado o Gabriel. Sei que não era obrigação sua. Marina, carregar ódio seria como tomar veneno esperando que o outro adoeça. Eu escolhi me libertar. As crianças da escola chegaram no início da tarde, animadas e curiosas. Joaquim adorava esses momentos. Ensinar as crianças sobre agricultura era ensinar sobre vida, sobre paciência, sobre colher o que se planta. Tio, por que o senhor gosta tanto de plantar? Perguntou uma menina de uns 8 anos. Joaquim se ajoelhou para ficar na altura dela.
porque plantar ensina que tudo na vida precisa de tempo, cuidado e carinho para crescer. Igual às pessoas. Wesley, que acompanhava a visita, complementou. E ensina que não podemos julgar uma semente pelo tamanho. As menores às vezes dão às árvores maiores. Era impressionante como os funcionários haviam absorvido as lições de Joaquim, não apenas sobre a agricultura, mas sobre humanidade. No final da tarde, depois que as crianças partiram, Joaquim reuniu todos os funcionários no mesmo local onde havia sido humilhado meses atrás. Pessoal, ele começou, quando cheguei aqui, fui julgado pela minha aparência, pela minha idade, pela minha roupa simples. Vocês me trataram como se eu não valesse nada. Alguns funcionários baixaram a cabeça, ainda carregando a culpa. Mas vocês aprenderam algo que muita gente nunca aprende na vida, que o valor de uma pessoa não está no que ela veste, no carro que dirige ou na conta bancária que tem. O valor de uma pessoa está no caráter, na dignidade, na forma como trata os outros. Felipe se manifestou. Seu Joaquim, o Senhor mudou a vida de todos nós. Não só aqui na fazenda, mas na forma como tratamos nossas famílias, nossos vizinhos, qualquer pessoa que encontramos. E isso é mais valioso que qualquer safra que possamos colher. Bruno acrescentou. Gabriel, que havia ficado afastado do grupo, se aproximou devagar. Seu Joaquim, posso falar uma coisa? Claro, Gabriel. Eu passei 30 anos achando que tinha vencido na vida porque tinha dinheiro, propriedades, status. Mas eu tinha perdido o mais importante, a paz de espírito. Hoje, ganhando salário mínimo, trabalhando no sol, suando a camisa, eu durmo melhor do que dormi em décadas. Joaquim colocou a mão no ombro de Gabriel. É porque você finalmente está vivendo com honestidade. O sol se pôs naquela tarde pintando o céu de dourado sobre a fazenda Esperança. Joaquim olhou ao redor, vendo a propriedade que havia criado, perdido e recuperado. Mas, principalmente, vendo as pessoas que haviam sido transformadas por aquela experiência. Pessoal, ele disse, quero que vocês levem uma coisa desta história. Nunca, jamais, julguem uma pessoa pela aparência. Vocês podem estar desprezando um mestre, humilhando um herói ou perdendo a oportunidade de aprender com alguém extraordinário. Wesley assentiu. E sempre lembrar que todo mundo merece respeito, independente da idade, da roupa ou da posição social. Exato. Porque no final das contas, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos histórias, sonhos, dores, esperanças. E todos nós merecemos ser tratados com dignidade. Joaquim olhou para cada rosto ali presente, vendo não apenas funcionários, mas pessoas que haviam se tornado melhores versões de si mesmas. Lembrem-se sempre, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos no coração das pessoas. A verdadeira vitória não é derrotar o inimigo, mas transformar inimigos em amigos. E a verdadeira sabedoria é entender que nunca sabemos com quem estamos falando. Pode ser um anjo disfarçado. Aquela noite, Joaquim se sentou na varanda da casa que havia recuperado, olhando as estrelas. Depois de décadas de dor, traição e perda, havia encontrado algo que valia mais que qualquer propriedade. A paz de quem fez a coisa certa, mesmo quando custou caro. A história do idoso humilhado que se revelou o verdadeiro dono da fazenda se espalhou pela região, depois pelo estado, depois pelo país. Virou exemplo em empresas, escolas, igrejas. Virou lição sobre como não devemos julgar pessoas pela aparência. Mas para Joaquim, a maior vitória não foi recuperar a fazenda. Foi recuperar a fé na humanidade. Foi provar que até os corações mais duros podem amolecer quando confrontados com a verdade. Foi mostrar que o perdão não é fraqueza, é a força mais poderosa do mundo. Porque no final das contas, todos nós somos iguais debaixo das estrelas. Todos merecemos respeito, dignidade e uma segunda chance. E às vezes, a pessoa que você menos espera pode ser exatamente quem tem mais a te ensinar sobre a vida.